Fala turma, boa noite, bem-vindos ao Porto 2107, episódio número 10. Cara, que massa, velho. Chegamos ao episódio número 10, entramos na unidade da dezena, né? É isso, né? Não sou meu forte, não é tanto matemática, mas é isso. Então, muito obrigado a todo mundo que está chegando. Episódio 10, então assim, algo que eu falo muito pra galera, uma vez que vocês têm consistência, você agora precisa ir para a excelência. Então, vocês não estão vendo aí, daqui a pouco eu posso mostrar, tem um equipamento muito louco aqui, desde iluminação, a outro celular gravando, enfim, vocês vão ver aí umas paradas diferentes nas postagens, ok? Então, muito obrigado quem está chegando aí. Bruno, o que é Porto 2107? Toda quinta-feira, seja o que for, a não ser que não tenha um colapso na internet ou alguma coisa comigo, eu estarei aqui conversando com vocês ao vivo nesse Instagram. Em breve estamos migrando aí também para outras plataformas e nós falamos muito sobre estratégias digitais, estratégias de vendas, algo que vai te ajudar a aprimorar as suas vendas. E hoje o tema ele é de certa forma algo que é muito peculiar. Eu ia falar que muita gente me pergunta, mas não é muita gente que me pergunta não, cara, é muita gente que me mostra essa parada, muita gente que chega aqui com print, muita gente que chega aqui perguntando, mais ou menos assim, Bruno, tava tudo certinho, conversei com o cliente, mandei meu preço e o cara não me respondeu mais, o que eu faço? Então esse é, de certa forma, o tema de hoje aqui do nosso podcast, episódio de número 10. E cara, de verdade, estou muito feliz porque nós chegamos aí a essa fase, a nova fase da dezena. Então vamos lá. Primeiro entender o seguinte, que esse fato, pessoal, ele de certa forma ele não é algo que é exclusivo de um ou outro nicho. Na verdade, eu afirmo que, cara, a gente não está imune a essa situação. Todos nós passamos por isso, todos nós estamos sujeitos a passar por isso, seja qual o nicho que for, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou dar algumas sacadas para você entender os passos, o que vem dos bastidores. Por exemplo, a venda propriamente dita, quando, enfim, o cliente ele decide comprar, quando ele aparece lá o boleto lá pago, alguma coisa assim, ela é um processo, tá? Ela é o fechamento ali, o ponto final do pré-venda, tá? Mas existe uma etapa antes. Então, por exemplo, toda vez que normalmente algum cliente conosco chega perguntando de preço, Bruno, eu quero saber como é que é teu trabalho, como é que é o preço. Primeiro, e aqui vem a sacada, eu gosto de mostrar para ele como que nós trabalhamos, tá? Não necessariamente a gente vai logo mostrando o preço. Primeiro nós vamos mostrar quais são os benefícios, mas aqui vem uma outra grande sacada. Às vezes, pessoal, em vendas, normalmente quando tem um vendedor de certa forma inexperiente, nada de errado nisso, tá? Eu já fui inexperiente, fiz cada erro, vou dizer assim. E normalmente no início a gente já quer logo focar em oferecer desconto. Já quer logo oferecer a melhor condição possível, condição especial, promoção, alguma coisa nesse sentido. Porém, em algumas ocasiões o cliente ele nem está querendo desconto, ele nem pensou no desconto. O que ele está querendo? Ele quer exatamente o benefício do teu produto. Então, assim, a grande sacada que eu daria para vocês comece a perguntar antes de oferecer. Por exemplo, quando eu era do nicho de coach, eu fazia gestão de carreira e tudo mais, chegava pessoas aqui que, de certa forma, eu percebia que não era coach a praia dela. Ela não estava precisando de coach, ela estava precisando, talvez, de psicólogo, talvez de terapia, alguma coisa nesse sentido. Então, não é o nosso caso. Eu vejo que é interessante você verificar um outro profissional. Você já procurou? Olha, você pode até fazer concomitante aqui em paralelo, mas realmente procure um profissional nesse sentido. Ou seja, em muitas ocasiões começa a perguntar o que seu cliente quer primeiro, tá? Para exatamente saber se você, primeiro, consegue atender, segundo, qual tipo de produto que teu cliente serve. Por exemplo, pessoal, vou dar um exemplo aqui de personal trainer. Às vezes tem cliente que ele consegue treinar sozinho em casa, que ele tem ali um tutorial, que ele tem um e-book, ele consegue se guiar por ali, ele consegue fazer. Tem outros que não conseguem, que eles vão precisar de alguém aqui
na câmera fazendo orientação, ou áudio, ou telefone, WhatsApp, enfim, eles vão precisar. Então você precisa ter essa mensuração também. Começa a fazer o diagnóstico da venda. Será que realmente ele quer esse produto? Será que esse produto é ideal? Será que não é? Bruno, eu estou do início, eu só tenho um produto, o que eu faço? Parceria. Faz parceria com pessoas que também são nichos agregadores ou pessoas que são do teu nicho também, mas que, por exemplo, são de outras especialidades. Personal, por exemplo, talvez tenha uns que sejam mais especialistas em ombro, em avaliação física, em biomecânica, enfim. E aí você vai fazendo essa parceria e vai crescendo no mercado juntos. Esse é um outro ponto bem interessante. Por quê? Pessoal, integridade. Ótimos vendedores precisam ser extremamente íntegros. Como assim, Bruno? Ele precisa literalmente ser transparente com o seu público. Do contrário, o que vai acontecer? Você até pode vender, mas aí você não está pensando no seu negócio a longo prazo, tá? Então, algo que eu falo muito para a galera, para quem eu dou aula e tudo, pensa no teu negócio a longo prazo. Por exemplo, Bruno, aqui ó, chegou meu primeiro cliente, agora o que eu faço? Vou colocar o preço lá em cima. Nada de errado. Mas, cara, e se você, de certa forma, não vou dizer para reduzir o preço, mas de certa forma fizesse um ajuste ali no produto, em vez de ser 4 atendimentos, fazia um, e fazia um muito bem, porque um cliente satisfeito, ele tem a capacidade de trazer outros clientes, é meio que a maioria magnética, foi até um tema da nossa aula, um dos temas da nossa aula passada. Então começa a planejar e a pensar o teu negócio a longo prazo. Por isso que é importante você literalmente saber realmente se você quer empreender digitalmente e viver disso, tá? Porque, e assim, pessoal, não é só no empreendedorismo digital que tem problema não, tá? É em todas as áreas, em todos os segmentos. Eu já fui servidor público, eu também já passei por problemas lá, tá? Enfim, todo segmento tem seu problema. Então, não existe essa coisa de carreira que, eu vou evitar problemas. Não, muito pelo contrário. Problema você vai ter em todos os processos, tá? Isso daí faz parte do nosso cotidiano. Então, vamos lá. A primeira sacada é o seguinte, sondar, saber se realmente você tem alguma coisa que o teu cliente deseja. E, Bruno, realmente tem, eu detectei aqui que ele quer. Aqui vem outras sacadas. Primeiramente, será que o teu cliente está, de certa forma, preparado para comprar a solução que você está ofertando? Em algumas ocasiões, né, até o exemplo que a gente dá, que é do downsell, do upsell, que é mais ou menos assim. Às vezes a gente não tem grana para comprar uma garrafa de vinho, um exemplo, mas a gente pode comprar uma taça, né, uma dose ali. Então é interessante você também ter esse tipo de estratégia para, dependendo da ocasião, você vai ofertando. Já aconteceu muito quando eu vendia alguns produtos mais, de certa forma, que a gente chama de oferta irresistível. Já aconteceu várias vezes de não fechar o processo, não fechar o atendimento, mas comprava um grupo que eu fazia de dicas exclusivas, comprava um e-book, comprava um outro produto. E o que é interessante, isso é real, de verdade. Já aconteceu casos em clientes em que ou comprava esse tipo de produto ou ficavam no gratuito, né? E eles, cara, começaram a se desenvolver e depois de um tempo migraram para o produto, de certa forma, de atendimento individual, né? Então, olha como é interessante você desenvolver aí o seu prospect, tá? Então, tem essa estratégia também de ter esse desenvolvimento, ter esse desenvolvimento aí no seu mercado, tá? Com o seu prospecto também. Por isso que é importante você, de certa forma, ter ali um canal, ter ali uma lista, ter ali um local em que você se relacione com eles. E a melhor maneira de se relacionar, gente, é tanto ensinando as pessoas, quanto também você contribuindo com algo de valor, tá? É algo que normalmente eu sempre pontuo para algumas pessoas. Olha, o teu grande valor não é necessariamente conteúdo, porque, por exemplo, conteúdo a gente aprende de certa forma em qualquer lugar, mas qual que é o teu grande valor? É o ativo do acompanhamento, da sua atenção, do seu direcionamento, da sua personalização, da maneira que você já enxerga de fora. É muito interessante isso, porque comecei a treinar recentemente, olha que louco, eu sou faixa branca, 000, nunca fui de treinar assim e tal, eu comecei com 32 anos, e normalmente eu acabava me comparando aí, tem muito aluno meu que é personal que fica, cara, como é que esses caras conseguem?
E aí eu começo a perceber por que que eles conseguem. Primeiro, eles têm frequência. Primeiro, os caras estudaram muito. Terceiro, às vezes quando eu tô fazendo algum movimento eu percebo, pô, realmente eu tô errando aqui, não era pra eu estar fazendo dessa forma. Às vezes meu pé tá pra um lado, às vezes minha postura não tá adequada, minha personal fala, Bruno, postura, coluna, pô, realmente. Então percebe como alguém de fora tem essa percepção que você de dentro não tem. Por isso que é interessante, pessoal, em vendas, é você ter alguém para, de certa forma, direcionar, para mensurar. É interessante porque em vendas normalmente é um processo meio que individual, né, entre você e o cliente. Isso é super comum, ainda mais, por exemplo, no digital, que o cliente ele vai lá, vai na tua página de vendas, ele faz a decisão ali todinha. De certa forma, a gente não está lá, a não ser que tenha um pixel ali, alguma coisa. Mas é interessante porque caso tivesse alguém ali observando, te orientando, você conseguiria ter essa mensuração e conseguiria ter esse aprimoramento. Então, toda vez que o cliente chegar até você, tenha essa, de certa forma, essa carta na manga. Se ele não conseguiu fechar o teu processo ali que você gostaria, o teu ticket médio, né? De certa forma ali o teu produto médio, o teu produto principal, que tal ofertar para ele um e-book, que tal ofertar para ele um grupo de áudios exclusivos, um podcast exclusivo, cria um podcast seu, cara, né? Dá para criar aí e sem nenhum problema. É um podcast de insights que você tem umas que eu fazia, cara, às vezes eu pegava livro que eu tava lendo, assim, e eu percebi que muita gente, enfim, não tinha paciência para ler, ou enfim, não tinha aquele livro ali. O que eu fazia? Eu pegava partes do livro e eu ficava entregando lá para eles os insights que eu tinha. Era meio que um resumo assim que eu fazia para eles, em áudio ou em texto. E isso deu super certo também. Então percebe como existem formas diferenciadas de você tornar os teus produtos de certa forma mais atraentes, tá? E outro detalhe, outro ponto importante, Bruno, o cliente falou que, cara, eu dei meu preço, ele não voltou mais. O que será que eu fiz de errado? Pessoal, a nossa mente humana, vocês devem saber muito bem disso, não é nenhuma novidade. Nós agimos de certa forma com mais poder, com mais vontade, utilizando os gatilhos mentais, né? Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso e tudo. E um dos gatilhos muito interessantes nas vendas chama-se gatilho mental da escassez. Como assim, Bruno? Você já parou para pensar que tudo aquilo que a gente está prestes a perder, a gente fica com uma maneira muito louca, pô, cara, eu preciso desse negócio, eu preciso dessa parada. Aquilo que é em abundância, a gente tende a meio procrastinar, porque ainda mais agora, com tanta coisa que tem para fazer. Quem aí nunca deixou para estudar amanhã? Quem aí nunca deixou para fazer um resumo que era importante para amanhã? Mas quando o professor colocava a data lá para entregar sábado, meio-dia, cara, muita gente faz ali o trabalho na sábado, 10 da manhã. Coloca a sua maior energia possível. Então olha como é interessante esse gatilho da escassez, ele de verdade nos coloca aí para agir. Então toda vez que você for fazer a tua proposta de venda, coloca o gatilho da escassez. Bruno, como é que eu coloco? Bem assim, ó, fulano, tá aqui, esse aqui é meu produto, o valor é esse, você vai ter os seguintes benefícios, vai ter esse bônus, tá aqui os depoimentos das pessoas que eu já transformei, mas vem um detalhe, eu tenho uma lista de espera, então esse horário que eu estou fechando aqui com você, ele está disponível até X dia, X horário. Passou disso daí, essa proposta já não vale mais e o valor vai subir, eu não sei para quando, ou não sei quando vai ter vaga. Então aguardo a sua resposta até lá. Esse é o gatilho da escassez. Você colocou ali uma urgência ali na pessoa. Quando você faz lançamento, você também tem pontos de gatilho. Por exemplo, no primeiro dia, aqui nos nossos lançamentos, nós fazemos isso. Toda vez no primeiro dia, a gente libera uma condição especial diferenciada. Por que, Bruno? Porque eu sou bonzinho? Também. Mas é porque eu estou premiando a pessoa que já está com 100% de certeza. Então, toda vez que eu aplico essa estratégia, tem pessoas que, por exemplo, quando eu abro o carrinho na segunda, na sexta ela já quer pagar. Na sexta ela já quer garantir a vaga. Porque ela está 100% decidida. Mas, Bruno, por que ela está 100% decidida? Porque eu estou ajudando essa pessoa com conteúdo, eu estou dando atenção para essa pessoa, eu sei o nome dessa pessoa, eu sei o nicho dessa pessoa. Para vocês terem uma ideia, hoje, cara, eu fiz uma arte para uma pessoa. Não vou falar aqui o nome porque, enfim, não me permitiu. Mas olha que louco, eu peguei lá, ao invés de eu dar a dica, olha, coloca aqui, não, eu peguei lá a artezinha dela, fiz lá e mandei para ela.
Pô, cara, isso, quem é que faz essa parada? Quem é que vende assim? Então percebe como você cria um valor muito louco. Então, independente do seu nicho, ao invés de dar a dica do que fazer, porque isso a maioria faz um pouquinho para ela, faz em parte para ela, gera esse valor para ela de verdade, para mostrar que você realmente está interessado em ajudar essa pessoa. Aqui você começa a diferenciar um vendedor que só foca em grana, só foca em preço, nada de errado com isso. Mas você começa a diferenciar daquele vendedor que realmente quer te ajudar, aquele vendedor que realmente está se importando com o teu bem-estar, seja lá qual for, tá? Então sempre use o gatilho da escassez, tá bom? De preferência ali vai treinando. Um exemplo muito interessante, as nossas mães fazem muito o gatilho da escassez com a gente. Como assim? Fulano, vou dar o exemplo da minha mãe, Bruno, vai lavar a louça até tal hora, e o Bruno não ia. Bruno vai lavar a louça até tal hora, e o Bruno não ia. E ela fala, Bruno, se você não lavar a louça até tal hora, você não vai, sei lá, ter o videogame na época, né? Não tinha tanto celular assim, era mais videogame. E aí, cara, eu ia lavar com a maior velocidade do planeta. Ela colocou escassez e urgência. Então, tenha esse hábito de colocar escassez, ele é realmente muito poderoso e realmente é algo que eu vejo que poucos empreendedores digitais, ali, na hora de ofertar a sua proposta, eles deixam de colocar. Tem outra sacada que é interessante. Em muitas ocasiões, pessoal, principalmente para quando você já tem uma agenda cheia, principalmente para quando você tem uma rotatividade de clientes, de certa forma você vai ter que dar atenção para várias pessoas. E aí vem um ponto, Bruno, será que é hora de eu contratar uma equipe? É algo a se pensar, tá? Mas o que eu te daria de dica? Existem ocasiões em que você precisa filtrar a tua energia. Então, por exemplo, tem momentos que eu estou muito concentrado aqui com os nossos alunos e cara, eles e eu, tá? Não tem outra interação. Mas tem outros momentos que eu tiro para mandar uns áudios aí na nossa comunidade do Telegram, que são áudios exclusivos, são insights, são outras coisas que eu tive ideia. Então foco lá na galera da comunidade do Telegram, que é gratuito. E tem momentos, cara, que eu vou, de certa forma, focar no meu aprendizado, no meu estudo, na minha atualização, rever alguma coisa. Eu sou um cara que eu gosto muito de rever coisas, tá? Porque, de certa forma, a releitura é um dos passos muito importantes do vendedor. E é interessante. Toda vez, vou dar essa sacada para vocês, toda vez que eu concluo uma venda e quando eu não concluo uma venda, eu vou observar os detalhes. Eu quero saber por que será que eu não fechei, por que será que eu fechei, onde foi que eu errei, onde é que eu posso melhorar, aquilo que funcionou, o que eu posso trazer para a próxima. Ou seja, foca também em entender os detalhes da tua venda, tá? Ela é fundamental para você começar a planejar melhor, a performar melhor, a ter, de certa forma, um desempenho de vendas melhor, a explorar mais as perguntas, tá? São perguntas de implicação, são perguntas em que, de certa forma, o cliente vai te trazendo informação. Teve uma que foi muito interessante, hoje não comigo, mas o aluno me mostrou. Era mais ou menos assim, ai fulano, como é que você consegue treinar de máscara? Eu não consigo. Aí eu na minha cabeça, pô cara, tá aí ó, esse aqui é um conteúdo para você fazer, mostra aí como é que treina com máscara, será se é possível, se não é, quais cuidados que você tem que ter, como é que tira a máscara, como é que põe, percebe que você está respondendo a pergunta da tua audiência, a pergunta do usuário e cara, ela mandou ali para você meio que de graça ali, deixou um presente ali para você, tá? Então começa a transformar isso em argumentos para você desenvolver o relacionamento, tá? Evita ao máximo fazer aquele relacionamento forçado, aquele relacionamento que você vai lá e cara, realmente relacionamento forçado não é interessante, você não tá afim, a galera é até pior porque vai acabar gerando ruído muito grande no mercado. Então tem esse hábito realmente de ajudar pessoas, ok? Então só para recapitular aqui, fazer aquele resuminho, primeira coisa que você vai ter que considerar quando o cliente, você mandou o preço e o cliente não volta mais, será que você gerou tanto valor assim? Primeiro ponto. Segundo, será que você está ofertando o produto ideal para ele? É outro ponto. Terceiro, será que você tem outros produtos mais, de certa forma, de entrada, mas que, de certa forma, ele vai te conhecer com mais propriedade e ele vai se desenvolvendo? Pode ser esse aspecto também. Tem outro, assim, olha, Bruno, realmente não tenho grana. Aconteceu, tem lançamento que a gente faz aqui, realmente a pessoa quer, mas não está com grana agora. O que faz? Migra para o teu produto gratuito. Bruno, eu não tenho produto gratuito. Claro que você tem. Lista
conteúdo gratuito que você posta todo dia, você vai se relacionando, você pode montar um close friends ali para as pessoas mais próximas e você vai fornecendo conteúdos gratuitos. Percebe que você, de certa forma, está aumentando a expectativa de venda desse usuário. Daqui a algum tempo ele vai, de certa forma, ter o desejo de entrar aí nos seus produtos. Por quê, pessoal? Porque você não está focando em venda, você está focando em relacionamento e ajudar pessoas, tá bom? Isso eu bato muito na tecla com a galera, ainda mais agora que nós estamos caminhando para um mundo de vendas personalizadas. Como assim, Bruno, vendas personalizadas? Primeiro, as pessoas gostam que a gente fale com elas. Então eu vou dar uma sacada que nós fizemos aqui no Dia das Mães. Ao invés de eu, de certa forma, nada de errado com isso, tá, gente? Não estou criticando. Mas eu sou um cara que eu gosto muito de me desafiar. Pô, tem que ter um negócio com caldo diferente e tal. E eu sou muito quieto. Eu vou lá, eu vou experimentar e às vezes dá certo, às vezes dá errado. É super normal. Eu comparo essa minha visão como aquele camisa 10 do time de futebol. É um cara que ele erra muito passe. Mas em compensação, quando ele acerta, são passes magníficos, cara, que, deixa o atacante ali na cara do gol e depois ele leva a fama. Mas por quê? O pessoal acha que é fácil? Não, ele treina todo momento, passe difícil, drible difícil, até que ele consegue, ele vira ali diferente. Então, eu tenho essa visão, vamos colocar assim. Então, assim, o que nós fizemos no Dia das Mães, nesse último domingo aí, recentemente? Coloquei a fotinha, né, do Instagram, desde o Dia das Mães, segmentada para o nosso público, que são mamães empreendedoras digitais, que vendem alguma coisa. Bruno, quer dizer que você não está desejando Feliz Dia das Mães para as outras mães? Não, não é nada disso, mas é porque o meu público, o público que eu quero que me ouça, são as mamães empreendedoras, que eu sei que elas estão ali formatando seus infoprodutos, estão montando seu e-book, e talvez o filho esteja ali próximo. E por que eu sei? Porque meu filho é assim também, cara. Meu filho daqui a pouco está aqui, está encerrando a live, e vocês já viram, né, quem veio ao Porto 2007 sabe que o Heitor, vez ou outra, vem para cá. Então, assim, a gente sabe os bastidores dessa mãe, a gente sabe os bastidores que, às vezes, ela tá ali, talvez fazendo algum fazer doméstico, enfim, alguma coisa nesse sentido, e ela tá com um fonezinho aqui, ouvindo dicas de empreendedorismo digital, podcast, ela tá anotando ali alguma coisa. Por que, Bruno, que eu sei? Porque eu, Bruno Porto, sou assim, meus domingos sou assim, às vezes eu vou, domingo, sábado, quando tenho mais tempo, vou lá pra cozinha, eu tô lá com o podcast aqui, eu vou anotando ali no bloquinho, e meu filho tá aqui também. Ou seja, cara, é porque assim, eu sou um cara muito obcecado pelo que eu faço. Quer dizer que isso é ruim? Não. Quer dizer que, cara, eu gosto muito do que eu faço, de verdade. Eu passei 8 anos como servidor público e eu ficava, algum dia eu quero fazer. Então, uma vez que eu saí, cara, eu faço com a maior intensidade possível. É até um problema que eu preciso equilibrar. Às vezes eu vou direto, é sono que eu abro mão. Então, por isso que agora eu investi para cuidar um pouco mais do meu físico, do mental. Agora vem nutrição, enfim, é uma parada muito louca, para que justamente esse momento de produtividade ele se alavanca aqui comigo. Mas o que nós fizemos? Voltando aqui à estratégia, percebeu como eu vou embora, depois eu volto. Fizemos lá a postagem empreendedora em Dia das Mães, beleza. Só que no privado, para nossos alunos, eu tive o cuidado de fazer o seguinte: toda vez que eu abordo um aluno meu, e assim, pessoas que estão na minha lista gratuita, eu gosto de falar o nome delas, né, de falar e escrever o nome delas. Bruno, isso todo mundo faz, até o e-mail marketing faz, eu sei disso. Mas tem uma coisa que o e-mail marketing não faz. Por exemplo, quando eu fui dar a mensagem do Dia das Mães, as minhas alunas sabem disso, as mamães sabem disso, eu citei o nome do filho delas. Então foi mais ou menos assim. Eu vou pegar aqui a Macena, a Ana, né? A Ana, eu não sei se é Macena, Ana, enfim. Obrigado, viu, Macena, por estar aqui nos acompanhando. Vou pegar você de exemplo, tá? Vou supor que você é a mãe aqui, tá? Vou supor que seu filho se chame João, tá? Então, como é que eu desejei Dia das Mães para Ana, tá? Falei mais ou menos assim, escrevi, né? Oi, Ana, tudo bem? Estou passando para lembrar você que daqui a algum tempo o João Pedro vai estar muito orgulhoso de todo o processo que você está passando para construir o teu negócio, para você ter sucesso. Lá na frente ele vai ficar muito feliz de ver a mãe empreendedora, a mãe sagaz que ele tem. Então, eu estou passando para te lembrar disso, viu? Aproveite bem seu dia, feliz Dia das Mães, Ensinado Porto.
Então, e cara, isso foi bem interessante aqui. A galera, pô, eu recebi depoimento de mãe que chorou, que mãe que, pô, Bruno, realmente, eu não tinha pensado nisso. E realmente, Bruno, eu empreendo pelo meu filho, pela minha filha, né? Nem tanto pelo, enfim, por alguma razão, mas eu quero que meu filho, minha filha tenha aqui um orgulho de mim, que eu seja exemplo para meu filho e minha filha. Então, percebe? Assim, dá trabalho, deu trabalho. Eu passei uma manhã inteira para fazer, para escrever o nome dos filhos e tudo. Mas, cara, eu fiz isso com a minha maior atenção possível e, assim, foi eu gosto de colocar meu coração nas coisas que eu faço. Então, isso eu, de verdade eu coloquei. Nem sempre, às vezes, eu foco em nada de errado da presente, nada de errado da flor, nada de errado mesmo, tá? Mas, cara, eu quis fazer uma coisa que eu, Bruno, conseguisse fazer com as minhas próprias forças. E essa que foi a estratégia. Ou seja, quais são as lições disso? Toda vez que você for vender, tenha esse tato, tenha essa, de certa forma, essa estratégia de ter um cuidado com o seu cliente. Para de pensar em número, para de pensar que hoje é a venda número 1, número 2, número 3. Não, são pessoas, cara. São pessoas que têm histórias de vida, são pessoas que, de certa forma, estão investindo no seu produto digital, que poderiam estar investindo no concorrente, poderiam estar investindo em outra coisa, poderiam estar investindo em guardar, né, para um investimento futuro maior. Então, percebe, cara, que ela já te deu o maior ativo dela, que é a atenção. Então, ela merece a sua atenção também, ela merece o seu cuidado, ela merece que você pare ali e foque na atenção, o nome, sabe? Pergunta um pouco da história dela, se interessa de verdade em oferecer as soluções mais adequadas para ela, se interessa também em falar, olha, realmente eu acho que não é interessante ainda, eu acho que é interessante você, de certa forma, procurar, enfim, um outro profissional para aprimorar XYZ e depois você retorna aqui comigo. Então, olha como é interessante, você está ajudando pessoas, você está desenvolvendo pessoas. Esse é o grande processo transformacional da venda. Ontem, na nossa aula da estratégia digital, para quem não sabe, são aulas exclusivas que eu dou para os nossos alunos da mentoria do Porto e do Infinity. Bruno, o que é mentoria do Porto e o que é Infinity? São nossos alunos. Mentoria do Porto como se fosse faculdade e Infinity como se fosse mestrado ali dos empreendedores digitais. Então, eu expliquei não, dei um insight ali para eles, que às vezes, pessoal, a gente pensa que o dinheiro é o mais valioso ali no processo de vendas. E quando você faz um processo muito minucioso, o teu cliente começa a entender que o dinheiro não é o mais valioso. O que é o mais valioso? É o poder transformacional do teu produto. É o poder transformacional do que você está vendendo. Então ele começa a sacar, realmente eu estou gastando isso, eu vou evitar de gastar isso lá no futuro e eu vou me desenvolver isso e vou ter uma vida diferenciada só investindo isso. Quando você faz uma jornada de vendas muito poderosa, o cliente ele começa a perceber isso. Pessoal, nossos alunos, eles não vendem só o serviço, eles vendem melhoria no relacionamento com o pai, com a mãe, com a esposa, com o filho. Eles vendem um novo olhar para o aspecto profissional das pessoas. Eles vendem autoestima, aceitação, eles vendem pessoas que se recolocam no mercado, eles vendem pessoas que superam patologias, a depender, lógico, não estou falando que eles são necessariamente pontuais ali da patologia, mas de certa forma eles desencadeiam esse processo de transformação, tanto no aspecto, talvez, eu já tive o depoimento de aluno que falava, Bruno, eu tive essa aluna aqui que ela estava no processo de depressão, então, ela me procurou psicólogo, procurou, enfim, outros profissionais especializados e o meu serviço, ele deu um novo olhar para ela. Então, olha como é interessante. Deixar uma dica bônus para você. Seja o que for que você venda, pensa nos benefícios de transformação que esse produto gera. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Pegar esse meu reloginho velho aqui, mas tem um grande significado, porque foi relógio que minha esposa me deu quando a gente era namorado e está aqui funcionando, e eu sou assim, eu gosto das coisas mais raiz mesmo, então está aqui, esse é o relógio que eu uso. Qual que é o valor desse relógio para mim? Se eu fosse vender esse relógio para vocês, ele seria um valor muito caro, porque para mim ele vale muito. Mas qual que é o poder transformacional dele? O mestre Rocha, o mestre do CrossFit. Muito bom, aprendi isso, girei a chave. Primeiro o relacionamento, depois o faturamento. Exatamente, meu amigo, pense no próximo. Rocha, achei legal esse teu exemplo, porque
Nada de errado com a crença de ninguém, tá? Um super respeito. De verdade, eu sou um cara muito alternativo mesmo, apesar de não parecer, né? Mas eu sou bem alternativo, assim. E tem um exemplo que eu sempre dou, é que, independente da sua crença, eu admiro muito a forma como Jesus ensinava, a forma pedagógica que Jesus aplicava, né? Seus métodos, seus ensinamentos. Então, é interessante porque ele era mestre, literalmente, em, de certa forma, colocar sementes nas pessoas, nas palavras, né? Ele não era um cara que forçava, em teoria, nada, ele é um cara que colocava sementes e as pessoas iriam sacando, seja por meio de parábolas, seja por meio de exemplos, seja por meio ali dos detalhes. Então, é muito louco, a minha cabeça funciona assim. Quando enfim, eu gosto muito de ler histórias, enfim, tudo. E quando eu via a história de Jesus, eu pensava, cara, ele está vendendo, só que olha como é que ele vende, ele não faz nenhuma promoção, vende aqui e tal, aceita a minha palavra, não, ele era um cara, na semente, era no pouquinho, era no processo, era no relacionamento, era no se importar, era de olhar. Eu acabei não falando aqui, mas às vezes, para vender, pessoal, inclusive no digital, às vezes eu ligava para o cliente, às vezes eu fazia uma chamada aqui de WhatsApp, web, um exemplo, tá? Rocha, fala Rocha, tudo bem, cara? Aqui é o Porto. E, pô, fiquei sabendo que você quer entrar aqui nos meus produtos e serviços e tal, tô aqui para tirar tuas dúvidas. Cara, o que isso gera? Pô, você tá fazendo uma chamada de vídeo, olhando no olho, né, literalmente ali, e, cara, você tá gerando uma confiança muito grande. Outra sacada que eu posso dar para vocês é a seguinte, começa a fazer vídeos curtos para quem tá começando a seguir você, lógico, não seja robô, né, não seja alguém muito estranho e tal, que você não vai de certa forma, ultrapassar os limites ali do seu relacionamento. Então, sei lá, às vezes eu mando vídeo pra galera, não sei se eles postam aí, mas vocês vão ver que vai pipocar aí que tem vídeo meu aí. Fala, fulano, tudo bem? Aqui é o Porto, muito obrigado por estar me acompanhando, qualquer dúvida sobre estratégia digital é só chamar, um abraço, viu? E, cara, se você quiser aprofundar, a gente tem uma comunidade no Telegram, que lá eu dou dicas, dou sacadas, eu vou dar aula lá também. E se quiser, cara, aqui, porque assim, aqui na nossa empresa, dinheiro não é desculpa para você não aprender. Aqui a gente aceita todo mundo, literalmente. Tá? Basta você estar ali, de certa forma, tendo uma conexão de internet e você vai começar a aprender muita coisa aqui. Então percebe que com a forma como eu não estou dizendo, pessoal, que a forma como eu trabalho no relacionamento é a verdadeira, é a certa. Eu estou dizendo que a forma como nós trabalhamos e que vem gerando resultado e que vem gerando aí frutos na empresa. Lani, nunca recebi essa mensagem, Bruno, sua. Pô, mas a Francilane é Infinity, a Francilane atende você individualmente. E outra coisa, eu te mandei mensagem Dia das Mães, hein? Olha aí, tá vendo como o pessoal cobra? Vou ter que fazer essa estratégia de novo com todo mundo. Então, cara, como é interessante isso, né? Como é interessante essa questão do relacionamento, essa questão de você ser o mais natural possível. É esse o ponto que eu gosto de focar com os nossos alunos. Sejam naturais, sejam vocês mesmos, não precisa forçar. Por quê, Bruno? Eu já forcei. Eu já fui um cara que, quando eu comecei a gravar no YouTube, era fala galerinha, tudo bem? Aqui é o Porto, lá. E eu não me sentia à vontade. Nada de errado com isso. Mas, cara, não era eu. Então, tem vídeos lá no passado que eu tô de peruca, que eu tô de, tipo, professor da Casa de Papel, uns vídeos muito loucos lá. Nada de errado, eu até, pô, me orgulho. Mas é uma vergonhinha, né? É normal. Então, hoje eu tento não fazer mais isso. Tá? Então, hoje o meu foco está no aprendizado. Hoje o meu foco está em ajudar pessoas por meio da educação, né? De ensinar pessoas a vender no digital, a ter estratégias diferenciadas. Uma vez que eu pensei que eu saquei isso, hoje eu sou mais natural, hoje eu sou eu mesmo, sabe? E essa é a minha recomendação para você. Por isso que todo vendedor é importante ele investir em autoconhecimento, ele literalmente saber quem de fato ele é. Olha que louco. Mas ele ter esse momento ali para investir em autoconhecimento, seja em PNL, seja coach, seja em terapia, seja meditação, seja qualquer outro processo, mas que ele tenha esse encontro com ele para ele entender qual que é a essência dele, qual que é a sacada dele. Eu acho que assim, todo grande vendedor ele não pode se limitar somente a vender produtos. Ele tem que ter uma meta muito grande, que é transformar pessoas por meio da venda. Então, por exemplo, quando eu faço uma venda, quando, enfim, algum aluno paga,
cara, eu penso assim, pô, como é que esse cara se desenvolveu? Como é que esse cara entrou aqui, ele tá aqui? Como é que ele melhorou o relacionamento dele? Então percebe como o meu negócio, pelo menos, ele foca muito em projetos de transformação. E você pode também fazer isso no teu negócio, desde que você tenha esse projeto a longo prazo. Ok? Então, essas foram sacadas para você, de certa forma, ter uma performance melhor em vendas. Lembrando, quer dizer que tudo que eu falei aqui você vai estar imune a jogar teu preço, a falar teu preço e a pessoa não responder mais? Não, isso daqui é super natural. Pessoal, todo empreendedor, todo vendedor sofre objeção, todo empreendedor tem momentos que ele não fecha, isso é comum, tá? A gente não acerta sempre, tá? Mas o que é importante, a gente aprimora. Nós aprimoramos a nossa abordagem, nós aprimoramos o nosso processo de vendas, nós estudamos, nós começamos a entender que para bater meta é importante entender processos de venda, é importante entender como chamar a atenção, como conduzir o cliente para saber mais, como despertar o interesse do cliente e principalmente um momento ideal, timing para vender. Tá? Tem um momento ali exato para vender. Tem um momento que você vai perceber que, cara, é a hora e você vai e lança. Então, tem todos esses aspectos que antecedem o fechamento. Tá? Uma metáfora que eu posso falar para vocês é o seguinte: em venda, principalmente as vendas grandes, tá? Elas são muito parecidas com casamento. Então, por exemplo, você não começa casando com as pessoas logo de cara. Oi, fulano, tudo bem? Bora casar. Eu não sei, geralmente não funciona, geralmente não é dessa forma, mas é interessante você primeiro se relacionar, conhecer os gostos, enfim, aquela coisa toda, depois vem o namoro, depois vem um mês de namoro, depois um ano, enfim, tem todo aquele processo de autoconhecimento e aí você evolui, né? Evolui para venda. Então, no digital isso funciona muito, por isso que, por exemplo, aqui a gente posta conteúdo diário. Por quê? Porque o Bruno é chato, quer aparecer ali para vocês, mas na verdade assim, eu uso o gatilho da familiaridade. Quanto mais as pessoas me conhecem, quanto mais as pessoas sabem minha história, mais eu gero confiança nas pessoas, mais eu gero, de certa forma, humanidade nas pessoas. Algo que eu defendo muito é que no digital você precisa ser o mais humano possível, não o contrário. Né? A gente pensa que no digital, não, eu vou mascarar aqui alguma coisa, vou mandar isso aqui, tô com preguiça, vou lançar isso aqui e vai vender. Não, meu amigo, a venda também funciona da mesma forma, só que quanto mais você utiliza o teu aspecto humano no digital, mais você vende, mais você, de certa forma, se destaca, tá? Então essa, de certa forma, é minha dica bônus para vocês. Toda vez que pintarem a venda, não esqueça, use o gatilho mental da escassez, escutem mais, leiam mais, perguntem mais, será que realmente é isso? E você percebeu o que aí você lança a sua oferta, tá? Colocando o gatilho da escassez, colocando o gatilho da urgência também, e de preferência, se puder, não é obrigatório, mas se tiver, manda os depoimentos para essa pessoa também, manda de certa forma aí pessoas que você já transformou, porque assim, que tem cliente que ele compra mais rápido, quer dizer que ele caiu aqui a minha vida, não é isso não, quer dizer que é a forma como ele interpreta o mundo, mas tem pessoas que são mais desconfiadas, tem pessoas que são mais, vão querer te investigar, vão querer olhar teu Instagram, vão querer olhar se você tem amigo em comum, vão querer olhar se você realmente pratica aquilo que você vão querer perceber se eu vendo alguma coisa, será que esse cara realmente entende disso? Bruno, eles olham formação? Olha, depende muito do nicho. Eu confesso que, por exemplo, eu vim de área acadêmica, tem cliente meu que, não sei se você está aí, eu conheci lá, né, da área acadêmica. Então, lá era um fator importante o meu currículo, de certa forma, os locais onde eu estudei. Quando eu, de certa forma, migrei para o digital, poucos alunos perguntam a minha formação, nada de errado, tá lá no meu site, tá lá, você pode ver lá bonitinho, eu pergunto e respondo sem nenhum problema. Mas o que eles mais observam, qual o ponto de valor que eu gero neles, que eles mais atraem? É o resultado, é o acompanhamento, é meu direcionamento, é meu tato ali individual com eles. Então, isso que chama atenção, tá? Então, depende muito aí, dependendo do teu nicho. Eu já tive experiências de, por exemplo, quando fazia evento aberto, eu entregava certificado, né? Então, tinha pessoas que valorizavam aquilo, e tem pessoas que, Bruno, manda aí, mas a pessoa nunca abriu, acho que até hoje não abriu. Então, depende muito da tua estratégia, qual realmente o público que você quer gerar. Tá? Não quer dizer que tem um certificado ou não, quer dizer que vai vender mais ou menos. Depende muito, tá bom?
E por fim, toda vez que você fizer esse processo, toda vez que você levar um não nas vendas, toda vez que você levar um vácuo, né, que já aconteceu comigo, acontece com todo mundo, aquele vácuo ali, você manda o preço, e cara, teve um que aconteceu, foi muito louco. Foi uma das minhas primeiras experiências de venda no digital. Eu lancei um produto chamado Os Desajustados, preparei uns 3 meses esse negócio, gravei, estudei, vi um vídeo do Steve Jobs, eu fiquei muito louco, assim, pô, vou transformar a galera e tal, não sei o que. E aí eu lancei. Quando eu lancei esse troço no Instagram, eu acho, eu tinha uma página de vendas ali, não era nem domínio, era o nome do domínio, era muito louco. E aí veio uma pessoa logo interessada, eu fiquei, pô, cara, minha esposa tava do meu lado aqui, ela, pô, Marcelo, ali, ó, o negócio funciona, agora vai. E, pô, o fulano perguntou lá como é que era, como é que funcionava, quantas aulas iam ter, e eu bobinho lá respondendo. E aí, Bruno, quanto é que é? Eu falei lá pra ele, você parcela? Não, parcela. Aí, legal, mandei o boleto, vou pagar agora. Aí, pô, fiz todo aquele trabalho lá, gerar link, pô, mandei o boleto pro cara. Quando chegou lá, quando eu enviei o link, a foto do rapaz, da menina lá, sei lá o que, sumiu. E aí eu fiquei, como assim? A foto sumiu, o cara me bloqueou no WhatsApp, me bloqueou no Instagram, não consegui mais nem responder por ele ali no direct ali do Instagram. E eu fiquei, cara, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eu caí no cliente oculto, na técnica do cliente oculto. Tinha alguém que queria saber exatamente como é que eu fazia, quanto era, todo o procedimento, e depois levou a informação. E eu fiquei, cara, nesse dia eu fiquei muito chateado, fiquei triste, não sei o que, aquele negócio todo, blá, 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 blá. Outro dia a gente levanta, então hoje eu conto rindo, tá? Mas na época não era todo esse humor não, mas é interessante porque isso te dá musculatura nas vendas, isso te dá experiência. Todos nós estamos sujeitos a isso, há pessoas ali querendo saber como é que é e tal, não sei o que, e vão levando. Então por isso que hoje, de certa forma, tem coisas no meu negócio que eu automatizo. Tem página lá que a pessoa já vê a resposta ali bonitinho. Tem coisas ali que já tem vídeo pronto que responde a pessoa. Então, percebe como a minha energia já não está tão 100% focada ali nesse processo, tá bom? São formas de você vencer, digamos assim, o cliente oculto. Mas, cara, ainda mais no digital, tá todo mundo sujeito a isso, Rocha. Eu falei isso para não falar mais, né? Esse dia. Como evitar essa galera? Rocha, muito boa pergunta. Primeiro, seguinte, você precisa qualificar a sua audiência, por isso que relacionamento é interessante. Qual foi o meu pecado lá se a gente for olhar assim? Na época eu não tinha lista, na época eu não fomentava tanto relacionamento, na época eu tendia assim eu só vou focar aqui quem perguntar, quem não perguntava eu não estimulava. Então, esse é um dos pontos. Hoje, quando eu tenho uma lista, eu conheço a lista que eu interajo, pois eles interagem comigo. Eu conheço aqui quais são as dores deles, eu conheço qual é a jornada dele, porque eu foco muito em relacionamento, né? Esse é um ponto. E eles são bem sinceros, alguns são sinceros, eles dizem, realmente não dá para comprar agora, enfim. Mas assim, evitar de uma forma unânime não tem como realmente, tá? Porque realmente todo mundo está passivo disso, a não ser que daqui a algum tempo, talvez o WhatsApp, talvez as redes sociais, ela aprimore alguma coisa de segurança para a gente. Por exemplo, quando às vezes em grandes lançamentos a gente tem problema assim, de pessoas pegarem a nossa lista, pegar nosso contato. Já aconteceu de gente se dizer que é da nossa equipe e vai lá vender teu peixe. Então, algo que eu deixo muito claro aqui, quem vende é o Bruno, é o Porto aqui. E eu mesmo, se estiver falando por mim, corra até mim, Bruno, é isso mesmo? Hoje eu sou muito claro, quando eu tiver uma equipe também a gente vai ser claro dessa forma, mas realmente é algo que a gente está sujeito, é um imposto do digital, vou colocar assim, a gente realmente está sujeito a essas situações, tá bom? Mas assim, aconteceu, Rocha, me pergunta, que aí eu vou te dando essa casa ali, beleza? Então, pessoal, esse foi o episódio número 10, falando de vendas, falando aí de, enviei meu preço, o cliente sumiu, primeiro você não está imune a isso, tem forma de você evitar, logicamente, tem forma de você gerar um vínculo maior, de ver o timing, produtos e tal, gatilhos da escassez fundamental, urgência, depoimentos também, como eu falei, integridade, ser o mais real possível. Eu já tive momentos, para vocês terem uma ideia, falando sobre integridade, em que eu falava para o pessoal, olha, eu estou vendendo um curso aqui, que na época eu chamava de vendas criativas, é um curso online que eu gravei e tal, são 8 aulas, ele não está pronto ainda 100%,
mas ele vai ser nesse valor e você entrou aqui, eu vou alimentar com novas aulas e você vai ganhar ali mais com o preço aqui que você pagou, você não vai pagar mais por isso. Então usei integridade, poderia muito bem fazer aqui, não, o conteúdo está pronto, o produto é esse aqui, te vira lá, meu amigo. Mas não, eu gosto muito de usar a integridade porque é o real deal mesmo. É interessante porque quando nós vemos os players do mercado, eles até postam TBT, até postam, isso é interessante. É até interessante. Mas, de certa forma, a gente não acompanha a jornada das pessoas. Então, é algo que eu ensino para os meninos, ensino, né, para vocês, observe a jornada de vocês, observe aí os pontos de melhoria. Quando você entra na mentoria e quando você está, sei lá, daqui a um ano, você vai perceber, o 360 que você fez, a forma como você olha o mundo diferenciado. Tem caras que queriam metas que hoje não querem mais, querem outra coisa, não era nada aquilo, ou era aquilo mesmo. Então, já tive gente que queria fazer mestrado e hoje não quer nem saber de mestrado. Tinha gente que queria desistir do doutorado porque, não, Bruno, é isso aqui, é isso que funciona. Nada de errado com mestrado e doutorado, viu? Nada de errado. Mas é porque para eles fez mais sentido. Ou seja, quando você tem um acompanhamento, você consegue enxergar o mundo de uma outra forma, tá bom? Então, pessoal, esse foi o episódio de número 10. Vocês vão poder acompanhar aí nas nossas plataformas digitais. Vão lá, para quem está no YouTube, vai lá, se inscreve no canal, compartilha aí com alguém, pega o linkzinho lá e vê essa aula aqui que é interessante. E para você que quer saber mais, para você que quer se aprofundar, manda aqui o direct para mim, eu comento aqui embaixo, eu coloco vocês na nossa comunidade gratuita do Telegram. E é interessante lá, porque além de mandar ali os áudios mais exclusivos, os complementos dessas aulas e tudo, alguns atendimentos que eu faço, a gente também vai começar a colocar algumas aulas lá, de certa forma, que são nível de faixa branca para quem está na estratégia, para quem está entendendo esse mundo de estratégia digital. Então, para você que está ali meio que do zero, para você que está perdido, vai lá na nossa comunidade do Telegram, entra lá e você vai começar em breve a receber ali as nossas aulas e aulas bem interessantes para você. Cara, não é aula de blá 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 não, tá? É aula para você praticar e focar ali na ação, tá? Não adianta vendedor só ficar lendo e fazendo curso, tá? Ele tem que praticar, pega lá a técnica e pratica. Bruno, eu estou inseguro, estuda de novo e pratica. Bruno, eu estou com medo de errar. Então, meu amigo, você não está preparado para ser vendedor, porque vendedor erra, mas assim, ele é um erro, né, de propósito, é um erro que vai torná-lo mais forte na próxima venda, porque, cara, venda é muito interessante, é muito parecido com você vai aprender a nadar, tá? Você vai aprender a navegar ali. A gente não tem como afirmar 100% de certeza que o processo de venda vai ser assim, assim, assado. Mas tem um método. É provável que aconteça. Mas, Bruno, quando, sei lá, meu barco está afundando aqui, o que eu faço? No processo de vendas tem por exemplo, que você pode usar teu salva-vidas. Bruno, o que é o salva-vidas nas vendas? Gatilho da escassez, gatilho da urgência, depoimento, prova social, prova, exclusividade. Tem outras formas de você salvar o teu negócio, tem lançamento relâmpago, tem muita coisa aí que você pode utilizar. Então não se limita somente a um aspecto de venda, tá? Sempre encara dessa forma. Um detalhe, você não precisa usar todas as suas ferramentas logo de cara. Tem momentos, por exemplo, nesse último lançamento, tem coisas que a gente nem usou, tem depoimentos que a gente não precisou usar, tem, de certa forma, outros gatilhos que a gente não precisou. A autoridade foi uma que eu não utilizei, de certa forma, como propriedade. Por quê? Porque agora a gente tem um arsenal, a gente tem uma ferramenta e vai usando de acordo com o desenrolar do lançamento. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. Teve mais dica bônus aí para vocês. Bom descanso para todo mundo. E até o próximo episódio do Portos 2107, episódio 11. Cara, eu acho que meu filho tá vindo aqui. Só para quem vê a live, tá? Vai entender. Toda vez que o Heitor chega aqui, é o horário que ele fala que Bruno, tá bom. Então lá vem ele. Vem, filho. Aí tá virando uma tradição. Toda vez que o Heitor chega aqui, ele não quis, vai. Me deixou no vácuo. Me deixou no vácuo ao vivo, meu filho. Como assim? Tá vendo? Quem sabe faz ao vivo. Cara, empreender digitalmente em casa é isso. É isso. Então é real deal mesmo, tá? Vem cá, bora terminar a live. Cara, ele não quer vir, muito louco. Eu acho que é porque eu coloquei uma iluminação nova aqui. Então ele, meu pai agora virou
não é mais raiz, é Nutella, agora eu não quero mais participar desse negócio não. Então, vou lá, já chegou aqui, já acabou meu tempo, galera. Pessoal, muito obrigado. Lembrando, amanhã tem podcast Mentoria do Porto, viu? Tem uma das nossas alunas que vai, de certa forma, mostrar os resultados que ela já vem obtendo com a mentoria, tá bom? Então, fica ligado, amanhã 18h07, horário de Manaus, tem podcast Mentoria do Porto para vocês. E detalhe, quem é meu aluno, vocês vão participar aqui também. Bruno, eu tenho vergonha, vamos com vergonha mesmo, beleza? E aí, tô vendo, velho? O povo quer te ver. Aí! Tá aqui, ó. Dá tchau. Dá tchau. Agora é hora de dar tchau. Dá tchau, filho. Boa noite pra todo mundo e até o próximo episódio. Tchau. Obrigado, viu, pessoal? Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.